Hatzor, Israel. 16 de agosto de 1966. 2 caças Mirage cortavam o céu da tarde do Oriente Médio em formação cerrada, escoltando algo que não deveria estar ali. Entre eles, um MiG-21 iraquiano prateado rasgava as nuvens, seus tanques de combustível praticamente vazios, cada segundo representando uma aposta contra a gravidade e contra o tempo. No solo da base aérea, dezenas de oficiais, técnicos e agentes de inteligência israelenses aguardavam com uma mistura de tensão e euforia contida. Quando as rodas tocaram o asfalto quente, não foi apenas um avião que pousou naquela pista. Foi o resultado de 3 anos de planejamento meticuloso, negociações clandestinas em hotéis europeus, promessas sussurradas em encontros secretos e uma aposta arriscada que poderia ter terminado em tragédia a qualquer momento. O piloto que saiu da cabine minutos depois, suado e visivelmente exausto, não era israelense. Seu nome era Munir Hedfa, capitão da Força Aérea Iraquiana. E ele acabara de entregar ao Mossad o segredo militar mais valioso da Guerra Fria naquela região. Para entender a magnitude daquele momento, precisamos voltar alguns anos. Desde o final dos anos 50, a União Soviética vinha distribuindo seu caça supersônico mais moderno para aliados no Oriente Médio. O MiG-21 representava uma ameaça existencial para Israel. Rápido, ágil, capaz de atingir Mach 2 e equipado com mísseis Arar avançados, aquele avião havia se tornado o principal instrumento de poder aéreo de Egito, Síria e Iraque. Os pilotos israelenses voavam, Mirages franceses excelentes, mas enfrentavam um inimigo sobre o qual sabiam muito pouco. Cada confronto aéreo era uma aposta no escuro. A inteligência israelense tinha relatórios, fotografias aéreas, estimativas técnicas. Mas faltava o mais importante: ter o avião nas mãos, poder desmontá-lo, testá-lo, compreender cada uma de suas vulnerabilidades. Foi assim que nasceu a Operação Diamond, nome em código para uma missão que parecia extraída de um romance de espionagem. A primeira tentativa aconteceu no Egito, em 1963. Um agente do Mossad chamado Jean Thomas foi encarregado de encontrar um piloto egípcio disposto a desertar com um MiG-21 em troca de $1 milhão. A oferta chegou até Adib Hanna, que prontamente informou as autoridades egípcias. Thomas foi preso, e a operação virou um fiasco constrangedor. O Mossad precisava de uma nova estratégia, um alvo diferente e, acima de tudo, paciência. A oportunidade surgiu de onde menos se esperava. Em 1964, um judeu iraquiano chamado Yusuf, que desde os 10 anos trabalhava como empregado para uma família cristã maronita em Bagdá, fez contato com agentes israelenses em Teherã. Na época, Israel e Irã mantinham relações diplomáticas, e Teherã funcionava como um ponto de encontro discreto para operações de inteligência. Yusuf tinha uma informação valiosa. A namorada de sua amiga era casada com um piloto iraquiano de MiG-21 chamado Munir Hedfa. E esse piloto estava profundamente insatisfeito. Munir Habib Jamil Rufa havia nascido em 1934 em uma família cristã assíria, uma minoria étnica e religiosa no Iraque majoritariamente muçulmano. Ele era um piloto excepcional, treinado na União Soviética para voar o MiG-21, e havia sobrevivido às sucessivas purgas políticas que seguiram os golpes militares de 1963. Era um dos apenas 5 pilotos em quem o novo regime confiava para operar aquele avião sofisticado. Mas confiança era uma palavra relativa no Iraque daquela época. Hedfa enfrentava discriminação constante. Por ser cristão, nunca conseguiria os postos de comando que sua competência merecia. Foi preterido para o cargo de comandante de esquadrão, forçado a viver longe de sua esposa Betty e seus 2 filhos pequenos em Bagdá, e só tinha permissão para voar com tanques de combustível parcialmente cheios. A mensagem era clara. Ele era útil, mas jamais seria plenamente confiável. A gota d'água veio quando recebeu ordens para liderar missões de bombardeio contra aldeias curdas no norte do Iraque. Como membro de uma minoria perseguida, Hedfa sentia empatia pelos curdos e repulsa pela brutalidade das operações. Ele confessaria mais tarde ter uma admiração secreta pelos israelenses. Tão poucos contra tantos muçulmanos.
Uma declaração que revelava não apenas sua visão política, mas também sua crescente alienação. O Mossad enviou uma de suas melhores agentes para Bagdá. As fontes divergem sobre sua identidade exata, mas descrevem-na como uma mulher americana atraente, inteligente e perfeitamente à vontade nos círculos sociais da elite iraquiana. Possivelmente judia, ela misturava-se em festas diplomáticas e eventos sociais onde os oficiais iraquianos circulavam. Foi em uma dessas ocasiões que ela conheceu Munir Hedfa. A aproximação foi gradual, cuidadosa. Conversas aparentemente casuais em recepções se transformaram em encontros mais frequentes. Ela ouvia suas frustrações, validava suas preocupações, criava um espaço de confiança. Hedfa começou a se abrir, falando sobre a distância da família, a falta de reconhecimento, os ataques aos curdos que o atormentavam. Quando ela finalmente sugeriu que ele viajasse à Europa para encontrar pessoas que poderiam ajudá-lo, Hedfa não hesitou. As reuniões em território europeu foram conduzidas com o máximo sigilo. Ayramit, diretor do Mossad, estava pessoalmente envolvido. Ao lado dele, Yitzhak Rabin, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses, que compreendia melhor do que ninguém o valor estratégico daquela operação. Eles fizeram uma oferta difícil de recusar. $1 milhão, cidadania israelense, emprego garantido pelo resto da vida e, o mais importante, a promessa de que toda sua família seria retirada do Iraque. Hedfa tinha apenas uma exigência não negociável. Não apenas sua esposa e filhos, mas seus pais e toda a família estendida precisavam ser salvos. Ele sabia que, assim que desertasse, todos eles estariam em perigo mortal. O Mossad concordou, mas havia um problema logístico monumental. Cada pessoa que soubesse da operação era um risco potencial de vazamento. A solução foi drástica. A maioria dos familiares nunca soube que estava deixando o Iraque até o último momento. Agentes foram infiltrados. Rotas de fuga foram planejadas através da fronteira iraniana com a ajuda de guerrilheiros curdos, e uma rede complexa de saídas foi coordenada para acontecer quase simultaneamente. Betty, a esposa de Hedfa, foi levada a Paris com os 2 filhos de 3 e 5 anos, sob o pretexto de férias de verão. Munir havia prometido prepará-la, mas nunca o fez. Quando um agente do Mossad a abordou em Paris e entregou-lhe um passaporte israelense, ela entrou em pânico e ameaçou ir à embaixada iraquiana. Foram horas de conversa tensa, até que ela compreendesse a verdade e se acalmasse. Enquanto isso, os outros membros da família estavam sendo levados à fronteira iraniana, atravessando montanhas e terrenos perigosos com a ajuda de contrabandistas. Em Israel, os preparativos técnicos eram igualmente meticulosos. Mordechai Hod, comandante da Força Aérea Israelense, reuniu-se pessoalmente com Hedfa em uma de suas visitas clandestinas a Israel. Eles estudaram mapas, traçaram rotas em zigue-zague para evitar radares iraquianos e jordanianos, calcularam consumo de combustível até o último litro. Hedfa tinha um problema adicional. Por ser cristão, só voava com tanques pequenos, o que tornava a margem de erro mínima. Ele precisaria enganar a equipe de solo para abastecer completamente o avião. A data foi marcada para meados de agosto de 1964, com algumas janelas alternativas. Um sinal seria enviado quando tudo estivesse pronto. A Kol Israel, a rádio estatal israelense, transmitiria uma canção árabe específica em um horário pré-determinado. Hedfa continuou sua rotina como se nada estivesse acontecendo, voando missões, participando de briefings, convivendo com colegas que nunca mais veria. A tensão era insuportável, mas ele manteve a máscara. Na manhã de 16 de agosto de 1966, Munir Hedfa vestiu seu uniforme pela última vez como piloto iraquiano. A canção havia tocado no rádio. Era hoje. Ele caminhou até o MiG-21 com o número de série 534, conversou casualmente com a equipe de solo e pediu que enchessem completamente os tanques. Os técnicos iraquianos, cansados da arrogância dos conselheiros soviéticos que geralmente supervisionavam o abastecimento, ficaram felizes em atender ao pedido de um piloto respeitado como Hedfa, sem fazer perguntas. Ele subiu na cabine,
ligou os motores e decolou como se fosse mais uma missão de rotina. Inicialmente voou na direção de Bagdá, mas então fez uma curva abrupta para oeste. O radar de solo detectou imediatamente. As comunicações de rádio explodiram com ordens para que retornasse. Ele ignorou. Ameaçaram abatê-lo. Ele desligou o rádio. A essa altura, estava sobre o norte da Jordânia, e os radares jordanianos também o captaram. Houve confusão nas comunicações entre Jordânia e Síria. Os sírios garantiram que era um de seus aviões em treinamento, uma informação que comprou tempo precioso para Hedfa. Ele continuou voando, os indicadores de combustível caindo, cada minuto sendo uma batalha contra o pânico e contra a física. Quando cruzou o espaço aéreo israelense, 2 Mirages surgiram em formação ao seu lado. Naquele momento, Hedfa soube que havia conseguido. A escolta o guiou até Hatzor, onde ele pousou com os tanques praticamente vazios. Dias depois, em uma coletiva de imprensa, ele diria que pousou com a última gota de combustível. O avião foi imediatamente renumerado como 007, uma referência jocosa a James Bond. Nas semanas seguintes, começou a fase mais importante da operação. O MiG foi completamente desmontado, analisado, testado. Engenheiros e pilotos israelenses voaram contra ele em simulações, aprendendo cada fraqueza, cada limitação. Danny Shapira, piloto de testes da Força Aérea Israelense, foi o primeiro a voá-lo depois de Hedfa. Os dados coletados foram compartilhados com os Estados Unidos, que posteriormente testaram o avião na Área 51, sob o codinome Have Donut. Menos de um ano depois, de abril de 1967, pilotos israelenses enfrentaram MiG-21 sírios sobre as colinas de Golã e abateram 6 deles sem sofrer uma única perda. Quando a Guerra dos 6 Dias estourou em junho, a superioridade aérea de Israel foi esmagadora. Mais de 450 aviões árabes foram destruídos, muitos no solo no primeiro dia. O conhecimento obtido através do MiG-21 roubado foi fundamental. Munir Hedfa viveu o resto de sua vida em Israel, antes de se mudar para um país ocidental não revelado, onde morreu de ataque cardíaco por volta de 1998. Sua família sobreviveu, embora um primo tenha sido executado pelas autoridades iraquianas. A Operação Diamond permanece como um dos golpes de inteligência mais audaciosos da Guerra Fria. Um lembrete de que, às vezes, a tecnologia mais avançada pode ser vencida não por mais tecnologia, mas por paciência, psicologia e a coragem de um homem dividido entre lealdades.